um jogador jovem que a torcida do Flamengo está pedindo, mas quem está de olho é o Botafogo. Outra coisa, a programação do futebol profissional do Flamengo, masculino, obviamente, 8h30 da manhã, treino para o grupo que iniciará o Carioca, 3h30, treino para o grupo que vai para a pré-temporada nos Estados Unidos. Viagem marcada para essa sexta-feira, dia 10. E nessa viagem, nessa delegação, Fabrício Bruno, que estaria ali, não vai estar. Ele já foi até retirado da lista de viagem para os Estados Unidos, porque o jogador está sendo vendido ao Cruzeiro. Inclusive, os clubes já estão iniciando a troca de documentação, departamentos jurídicos já foram acionados, tanto do Flamengo quanto do Cruzeiro. O negócio foi acertado agora há pouco, porque eu tive acesso aos bastidores dessa situação. O André Cury, que é o empresário do Fabrício Bruno, o novo empresário do Fabrício Bruno, tem nem 30 dias que ele está agenciando a carreira do Fabrício Bruno. Antes, o zagueiro, futuro ex-zagueiro do Flamengo, né? O jogador, ele era agenciado por uma outra empresa, a Rock Nation, empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior e vários outros jogadores. O Fabrício Bruno trocou de empresário e o André Cury já teve que pegar esse pepino aí, esse abacaxi para descascar, e pelo visto ele soube descascar muito bem, porque não foi uma operação fácil. Eu vou trazer todos os bastidores aqui para vocês. Essa situação começou no começo de dezembro, assim que o André Cury assumiu a carreira do Fabrício Bruno. E desde então, o Fabrício Bruno conversa com o André Cury. E aí o André Cury chegou para o Fabrício Bruno e falou: olha só, eu sei que você tem a pretensão de ir para a Europa nesse momento, eu tenho aqui uma possibilidade de você poder ir para o Cruzeiro. Você topa? O Cruzeiro foi o time que revelou o Fabrício Bruno, ele teve uma passagem por lá. O Fabrício Bruno, no primeiro momento, falou: eu topo. Topo sim, porque estou vendo que eles estão formando um bom time, tem o Pedrinho, é perto da minha família, minha cidade, onde eu já morei, não vou ter risco de adaptação, muito pelo contrário, seria gostoso jogar lá, mas será que o Fernando Diniz vai querer me usar? E aí começou. O Fernando Diniz entrou em contato com o Fabrício Bruno e disse: olha só, eu topo receber você aqui, você seria o meu zagueiro titular, conto com você. Fabrício Bruno conversou, por exemplo, também com o Gabigol durante esse período, Gabigol que estava indo para o Cruzeiro, conversou com o Dudu também durante esse período, conversou com o Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro, conversou com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro. E aí começou o trabalho do André Cury para buscar essa proposta oficial do Cruzeiro. No dia 10, eu acho, ou não, no dia 11, se não me engano, no dia 11 de dezembro, chegou a primeira proposta para o jogador. O jogador topou, beleza. Proposta salarial, beleza, eu topo, não sei o quê. E agora, como fazer no Flamengo? Porque o Flamengo vai trocar de gestão. E aí começou aquele jogo de paciência, porque o BAP ainda não havia assumido a caneta, não tinha acontecido ainda aquela cerimônia de posse que aconteceu ali no meio de dezembro, e aí eles tiveram que esperar essa posse. Teve a posse. O André Cury entrou em contato com o Boto, que todo mundo já sabia que seria o diretor do Flamengo, e lá na Europa, o Boto, ainda como profissional do time croata, o Boto ouviu do André Cury o desejo do Fabrício Bruno de deixar o Flamengo. Fabrício Bruno também conversou com o Felipe Luiz em alguns momentos durante essas férias. Fabrício Bruno ouviu do Felipe Luiz que não teria nenhum problema se o Fabrício Bruno fosse para o Cruzeiro, que ele entende a situação do atleta, que ali ele seria reserva de fato, que a dupla titular dele é a dupla que terminou a temporada, Léo Ortiz e Léo Pereira. E aí, portanto, o Felipe Luiz, entre aspas, deu ok para sair do Fabrício Bruno. Só que tinha que esperar o BAP assumir, ter a posse. Teve a posse do BAP. Depois o BAP e o José Boto falaram: cara, a gente não pode fazer nada agora, porque ainda tem período de transição, é só a partir do dia 1º de janeiro. Quando o José Boto chegou ao Rio de Janeiro, no dia 28 de dezembro, a proposta do Cruzeiro já estava na mão do José Boto. O José Boto desembarcou já pegando o papel, digamos assim. E a proposta foi aquela que a gente trouxe também em primeira mão, 5 milhões de euros por 50%. E aí tinha que esperar a reunião do Boto com o BAP. E foi passando o tempo. Chegou o dia 1º, teve a primeira, digamos, reunião, porque aí, de fato, o BAP assumiu a presidência. E desde então, vocês já sabem disso, porque a gente trouxe em primeira mão
a proposta do Cruzeiro para tirar o Fabrício Bruno. A primeira proposta foi recusada, de 5 milhões por 50%, e aí depois o Cruzeiro foi aumentando, 7 milhões por 70%, beleza, meta, não sei o quê, parcelado. A última proposta feita pelo Cruzeiro, que foi aceita pelo Flamengo, é 7 milhões de euros à vista, no pau, na hora, 7 milhões de euros à vista, por 100% e sem bônus. Como assim, Vene? Antes tinha bônus e seria por 70%. Por que o Flamengo aceita fazer por 100%? Porque agora, gente, é porque é difícil explicar isso. É questão de fluxo de caixa. No entendimento do Flamengo, é melhor você receber 7 milhões de euros agora à vista, no pau, 45 milhões de reais agora, a receber 7 milhões parcelado e você manter 30% de um jogador considerado idade avançada. E faz o total sentido. Gente, vamos botar na ponta do lápis. Eu acho que foi uma baita negociação do Flamengo. Primeiro, o jogador insatisfeito, o jogador só ia se desvalorizar. Ou vocês acham que nas últimas partidas da temporada passada o Fabrício Bruno jogou mal quando entrou? Por quê? Porque ele estava insatisfeito, ele não estava feliz. Ele se tornou reserva de um dia para o outro e ele não iria se tornar titular. Porque ele não se tornou reserva, não foi porque ele caiu de rendimento, foi por uma escolha do treinador. Não adianta, ele poderia comer a bola no treino, ele não se tornaria titular. É uma escolha técnica. E ele é um jogador que ganha muito dinheiro. O custo do Flamengo anual com o Fabrício Bruno é de pelo menos 13 milhões de reais só de salário. Só para vocês entenderem, é um custo elevadíssimo. Então o Flamengo pensou o quê? O jogador vai completar 29 anos, só vai se desvalorizar. Quem vai pagar 7 milhões de euros à vista no meio da temporada? Ninguém. Ah, mas o West Ham ofereceu tanto. Gente, ele ofereceu tanto. Aquilo foi uma loucura. Aquilo não acontece de novo. Mesmo que ele volte a ser titular, mesmo que ele volte a ser convocado para a seleção brasileira, ninguém vai oferecer aquilo. E na ocasião, o Flamengo aceitou, foi o jogador que não quis ir. Então, o jogador só iria se desvalorizar, não iria render se ele entrasse em campo, porque é questão de cabeça, estava infeliz, bicudo, imagina, todo dia, infeliz, não ia dar certo. O Felipe Luiz entende de bastidor da bola, o Felipe Luiz já foi jogador, ele sabe que um jogador insatisfeito no elenco não vai fazer bem ao ambiente. Então você bota isso tudo e com 7 milhões de euros na mão, no cash, você consegue uma reposição à altura. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. O que é melhor? Você ter um jogador que é bom, tá? Fabrício Bruno é bom, mas insatisfeito, rendendo pouco, podendo atrapalhar o ambiente do dia a dia do Flamengo, ou você contratar um jogador bem avaliado pela diretoria, pelo treinador, com sangue nos olhos e doido para fazer acontecer. O que é melhor, gente? Mas o Fabrício... Gente, não tem só o Fabrício Bruno no mundo. Não dá. O José Boto, ele é um cara que mapeia o mercado do futebol do mundo. Vocês acham que no mundo não tem um jogador do mesmo nível do Fabrício Bruno, ou até mesmo melhor, por 7 milhões de euros? É claro que tem. É claro que tem. A torcida precisa entender isso. Eu, Vene Casagrande, eu acho que foi uma boa negociação. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que foi uma boa negociação? Mas, olha, o André Cury vai ter trabalho no Flamengo, porque agora ele precisa resolver a situação do Pulgar. O Pulgar também não quer renovar no Flamengo. André Cury, boa sorte para você, hein? Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, todos os bastidores. Em breve o jogador vai viajar para poder se apresentar ao Cruzeiro. Está liberado sobre essa situação da viagem para os Estados Unidos. Não viaja com o Flamengo para os Estados Unidos. E é isso, galera.